Fala pessoal, boa noite. Quem estiver entrando aí, por favor, me dá o feedback. Se tá ouvindo, se o áudio tá legal. Quem estiver entrando, por favor, boa noite. Me dê o feedback aí se o áudio tá satisfatório. Dr. Tomás Cortez, Martinez, Trainer, Neves, Elton, Thiago Lima, Alan Alves, Rapaz, eu me atrapalho muito lendo esses nomes. Alex Mesquita, Felipe Bart, Williams Franklin, Thiago Lima, boa noite, mestre, som tá ok? Beleza. Cadê Romero? Live tá salva lá, cara. A live tá salva lá. Daqui a pouco... Tá salva não, perdão. A live, provavelmente o Broly Project tá confeccionando ela para botar ela no YouTube, tá, pessoal? Eu particularmente gostei muito. Eduardo Munhoz, fala meu amigo. Maurício Távios, Jason Bonfim dos Santos. Galera, tô fazendo essa live aqui porque, como algumas pessoas sabem, eu tô confeccionando aí, eu sei que tá demorado pra caralho, material para as videoaulas do curso online que eu tô fazendo. Agora o tempo tá mais disponível. O prédio onde eu trabalho, ele vai funcionar parcialmente. Olha que loucura, né? Então, essa porra dessa pandemia aí, desculpa o vocabulário, mas vai funcionar o prédio parcialmente. Porra, funciona, mas funciona 100%. Não, vai funcionar parcialmente. Enfim, tô chateado pra cacete com isso tudo. Todo mundo tá. Tá atrapalhando todo mundo isso aí, né? Sem dúvida. E tirando a paz de muita gente aí que não tem uma reserva financeira. Até quem tem, né? Certamente está preocupado. E acabando com a nossa rotina, né, cara? Eu me sinto numa ditadura. Me desculpem se eu estou exagerando, mas eu me sinto numa verdadeira ditadura, onde você não pode fazer, você perdeu o seu direito de ir e vir. E enfim, eu tenho certeza que tem muita gente chateada aqui com isso tudo, assim como eu. Vim aqui trocar uma ideia com vocês e tentar deixar esse pessimismo aí de lado. Alguém falou aqui que travou. Você certo o Bolsonaro esconder o exame de coronavírus? Se eu acho certo? Bom, meu amigo, o que eu posso te dizer do ponto de vista médico, tá? O que eu posso te dizer é o seguinte, né? Nenhum ser humano é obrigado a expor nada sobre a sua própria saúde, por mais que seja uma pessoa pública. E eu vou dar um exemplo bem dramático para você entender. Né? Tudo bem, você deve pensar, o cara é pró-Bolsonaro, né? Enfim, sou pró-Bolsonaro sim, porque eu acho que a gente não tem coisa melhor, tá? E se alguém tiver, traga aí pra gente. Agora as eleições já acabaram, o cara foi eleito, tá lá, não dá pra mudar, a gente tem que digerir o cara. Mas, e eu até acho que ele deveria ter outros posicionamentos, mas quem sou eu? Quem sou eu pra achar alguma merda? O que eu sei sobre política? Não sei porra nenhuma. Né? Quem somos nós? Será que nós lá estaríamos fazendo um negócio melhor? Né? Então, julgar é muito fácil. Né? É lógico que a gente quer o melhor possível para o nosso país, para os nossos filhos. Mas quem sou eu para julgar? Agora vamos responder sua pergunta. Sobre o exame, eu acho que ele tem todo o direito de não mostrar nada disso. E eu vou te dar um exemplo que você vai entender. Imagine que esse exame seja um exame de HIV. E a gente sabe que a doença do HIV ela é cheia de estigmas e muitas pessoas não querem que ninguém saiba que ela tem ou que ela contraiu HIV.
Essa pessoa é obrigada a expor para o mundo que ela tem o vírus do HIV? Não, né? Mesma coisa o Bolsonaro, ele não é obrigado a expor para o mundo o que ele contraiu ou não, tá? Então, eu acho que é um direito dele, não é questão de ser certo ou errado, é um direito dele, é um direito nosso, né? Você imagina, né, o quanto que essas pessoas públicas, eu não sou um camarada público, né? Mas às vezes minha esposa é uma pessoa super discreta, a gente sai na rua, pessoas chegam, me cumprimentam e falam, pô, vi seus vídeos, comecei a ver seus vídeos e tal, né? Não sinto isso, as pessoas me abordam de uma forma totalmente respeitosa, mas a gente perde de alguma forma a nossa liberdade. Então, você imagina uma pessoa dessas como ele, né? E ainda por cima ter que apresentar suas condições de saúde, então é complicado, né, cara? Então a gente tem que entender que antes de tudo, cara, nós somos seres humanos com os nossos medos, com os nossos temores, com as nossas vergonhas, né? Então eu respeito, eu acho que é um direito dele. Respondendo aí sem muita enrolação. Vou tentar responder o máximo de perguntas que eu recebi aqui. Boa noite a todos. Nailton Nabdias. Luiz Carlos Batista Júnior, boa noite. Thiago Brito Fitas. ADRANRCK, saudade de treinar. Pois é, meu amigo. Eu não tô nem com saudade de treinar porque eu tô ferrado aí. Então, eu até, assim, tô ruim, não era pra eu estar treinando mesmo. Então, de certa forma, tá sendo até bom pra minha saúde estar sem treinar, tá? Luiz Carlos Batista Júnior. Autoaplicação, doutor, dá uma luz aí. Meus amigos, se vocês vão fazer autoaplicação é você o quê? Pegar uma agulha, uma seringa e injetar em você a substância no seu corpo. Você precisa de... Isso não precisa de nenhuma formação para fazer isso. Você só precisa de uma orientação correta. Então, se é seu médico que te orientou isso, converse com ele. Né? Tem para você saber a técnica mais apropriada, a droga que você está utilizando, o tamanho da seringa, o tamanho da agulha, para você não ficar causando, furando, lesionando o seu corpo de forma desnecessária. Né? Então hoje eu prezo muito, né? Já fiz injeções diversas, de tamanhos diversos de agulhas, e hoje eu prezo muito mais por questão de você ter conforto. Se é uma terapia contínua, essa terapia ela tem que ser bem feita, ela tem que te trazer algum conforto. E não uma terapia que te causa mais desconforto do que qualidade de vida, né? Então, tem alguns vídeos meus que eu mostro as aplicações. Não é para você seguir aquilo como uma orientação. O ideal é você conversar com quem está te orientando. Naldo Beijo, nunca assisti uma live sua de camiseta. Cara, eu aqui em casa... A gente quase não liga ar-condicionado. Eu detesto ar-condicionado. Mas só porque você falou, eu vou colocar uma camiseta, meu camarada. Na verdade, hoje está até um pouquinho mais frio aqui. Mas realmente, aqui em casa eu ando de chinelo, bermuda e olha lá. Thiago Brita Fitas, fale sobre o Hemogenin aí. Olha, é uma droga muito potente, é um derivado do DHT, que pode ser utilizado, é uma droga tóxica, não dá para ser usado o ano inteiro, é uma droga oral. Já usei muito Hemogenin em velhinhas no SUS. Quando eu atendia no SUS, a gente ainda tinha essa droga na farmácia, eu prescrevia para senhoras com sarcopenia, com osteoporose, com anemias que já tinham sido excluídas, causas neoplásicas. Então é uma droga que tem sua toxicidade, não deve ser usada o ano inteiro. Era uma droga que você achava na farmácia brasileira, uma droga barata, mas não dá para ser usado o ano inteiro, né? Sem dúvida. Essa pergunta é muito inteligente, né? Mas vamos lá. Saulo 7. Qual marca de boldenona você usa? Laboratório underground ou usa veterinária mesmo? Olha, vou dar minha opinião aqui, tá? Sei que isso é polêmico. Boldenona
vindo veterinária, na minha opinião, ela é menos pior do que uma boldenona underground. Por quê? Boldenona vindo veterinária, ela é menos passível de adulteração, primeiro porque a concentração da droga é baixa, 50 mg por ml. Né? Marombeiro, de um modo geral, ele quer o quê? O máximo de concentração possível. É uma droga relativamente barata. Né? A gente tem duas marcas aí, Equiforte e Mega Equi, que são drogas, na minha opinião, mais seguras do que você utilizar aí uma boldenona de laboratório underground. Existem dois laboratórios que eu, por experiência prática de pacientes que usam, eu gosto bastante, né, que vamos dizer assim, que eu tenho menos problemas de incompatibilidade do exame com os achados laboratoriais, eu nunca vi problema, é Cooper Pharma, tá? Não ganho nada para isso, até porque é um laboratório da Índia, então não tem nem como ter nenhum tipo de relação comigo. Mas Cooper Pharma é um laboratório que eu ainda não vi incoerências laboratoriais nos exames de pacientes usando essas marcas. Cooper Pharma e boldenona veterinária nunca vi também, tá? De Castro Nutri, verdade, infelizmente estou desde o dia que fecharam as academias sem treinar. Treino para mim, tem que ser na academia, em casa é uma firula. Bom que o shape dá uma descansada para voltar marretando. Cara, isso é uma opinião minha, né? Nós que treinamos de longa data, carregando peso, né? Treino intenso, cansativo, altas cargas, que para nós mesmos aparentemente seja um treino que, não, estou treinando basal. Para 90% das pessoas não é basal, né? A gente talvez tenha se acostumado, mas é um treino, é uma carga diferenciada, é uma intensidade diferenciada. E o seu organismo está ali levando porrada direto, cara. Então, você ter um descanso, você dar um descanso para o seu organismo, por mais que nós sejamos malditos viciados em atividade física, né? Às vezes é produtivo sim, tá? Eu certamente, né? Eu estou pesando 94 quilos, me pesei hoje, mas certamente já perdi um pouco de massa muscular. Ontem, ansioso, né? Eu comi um pacote inteiro de biscoito da Vaquinha. Comi inteiro assim, ó, em 1 minuto, e comeria outro em seguida. Porque estou desanimado, estou também para baixo, né? A única coisa que segura minha onda aqui, né? Minha família, tá próximo da minha família, do meu filho, né? Brincando com meu filho direto, né? Interagindo com ele, mas tira você do eixo, né? Do seu nível de produtividade, você fica desmotivado, você fica desesperançoso, e o principal, né, cara, é você perder a sua liberdade de ir e vir, é ver esses absurdos. Porque tem que fiscalizar quem tá na rua. Porra, me deixa morrer então, tá? Me deixa morrer, como se fosse uma garantia de que você vai pra rua, você vai contrair alguma coisa, vai passar pra alguém e vai matar esse alguém. Essa ideia foi vendida aí e as pessoas compraram como uma verdade absoluta. Tá, me deixa morrer, me deixa pegar a doença que for. Prefiro a morte do que ficar confinado, sem poder trabalhar, sem poder fazer minhas coisas. Isso não existe, tá? Me desculpa quem não concorda com isso, tá? Vocês estão aqui, talvez porque queiram saber o que eu penso. Então, o que eu penso, eu sou um cara liberal. Eu acho que nós temos que ter o direito de ir e vir. E você tá aí, confinado, aprisionado dentro de casa, tendo que governo te fiscalizar. Você imagina, eu não tenho, né? Mas se eu tivesse uma loja, eu não posso abrir minha loja. Não posso abrir minha loja porque senão vão lá me multar, né? Como eu estou vendo aí padarias abertas, e a padaria tirou todas as mesinhas que tinham lá. Não, você pode ir lá, você compra seu pão, você compra seu queijo, seu café, mas é casa, filho, não pode sentar ali e comer. Que porra é essa? Que porra de mundo maluco é esse? Porra, por causa de um vírus respiratório? Tá bom, foda-se. E detalhe, todo mundo usando máscara aí, o tamanho do vírus, ele passa brincando pela máscara. Não pense você que essas máscaras que estão aí, tá? Menos aquelas folhas de acrílico, de acetato, elas protegem. Agora, essas máscaras, pelo poro delas, o vírus entra e sai ali 30 mil vezes. Então fica nessa aí, enfim.
100 miligramas de dura você acha pouco por semana? Não acho pouco para a maioria das pessoas. Para uma dose de TRT, provavelmente é bom, mas depende, meu camarada. Não é a resposta de quem não quer se comprometer. Depende. Né? Por exemplo, eu sou um camarada hoje que eu tenho muita dificuldade de manter um nível elevado de estradiol. Elevado porque eu acho bom, porque estradiol é bom. Então, quando eu estava usando aí 250 miligramas semana de Durateston com 250 miligramas semana de boldenona, ou seja, eu estava usando 500 miligramas de esteroides, meu nível de estradiol estava 27. Então é um nível baixo. Na minha opinião, um nível baixo. Para mim é um nível baixo. Isso me deixa ruim. E eu comecei a usar estradiol sintético em mim para melhorar minha regeneração, melhorar minha vasodilatação, minha recuperação física. Tá certo? Então, de um modo geral, 100 miligramas de Durateston por semana pode ser muito bom, mas provavelmente para mim seria péssimo. Tá? Rai Tafarel, salve doutor. Edson Lovati, boa noite, meu amigo. Depende, algumas pessoas têm academia em casa. Pois é, cara, eu tô tendo que parar mesmo, eu tô ferrado, tô tudo ferrado de articulação. Então, pra mim tá sendo até bom ficar sem treinar. Nunca achei que eu fosse dizer isso, mas é verdade. Existe relato de boldenona Dick. Pensando em manter texto em dosagem em 900, única dosagem que me deu bem, e buscar hipertrofia com a boldenona, já que sinto Deca Dick com a Deca. Nunca ouvi falar, tá? Boldenona, nunca ouvi falar. Tem algumas pessoas que relatam, usei boldenona e surtei. O próprio Romero, né, falou uma vez que quando usou boldenona lá na Holanda, ele teve uma crise de ansiedade. Mas a pergunta que eu faço para essas pessoas é que provavelmente, a dúvida que eu trago para essas pessoas, que provavelmente não era uma boldenona legítima, poderia ser trembolona, né? Eu tenho uma paciente que ela é aqui do Brasil, mas ela viaja bastante, tinha ido para, se eu não me engano, foi Espanha, antes dessa crise, e lá ela recebeu um frasco, um cara vendendo na academia, vendendo eu vou postar depois aqui para vocês, o frasco mais incoerente que eu já vi na minha vida. O frasco falava Tribold, alguma coisa assim, e tinha trembolona na parada. Então, assim, no próprio frasco já tinha uma incoerência. Vocês acham que não tem coisas falsas lá também? Então, tem coisa falsa lá também, né? Mas nunca vi nada de boldenona Dick, tá? A questão é que você só pode falar sobre Deca Dick ou boldenona Dick, como você falou aí, se você estiver usando só essa substância. Então, a maioria das pessoas falam de Deca Dick quando eles acrescentam Deca na testosterona que eles já vinham usando. Então, não dá pra gente concluir isso assim. Né? Uma coisa estou usando a droga X, estou tendo efeito Y. Outra coisa estou usando a droga X mais a droga Z e eu vou ter o efeito tal, entendeu? Então é diferente, né? Quando você usa uma droga sozinha, ela pode te dar um efeito, e se você botar uma outra, ela pode te dar um efeito totalmente diferente, né? E você não pode atribuir todos os resultados a essa segunda droga que você acrescentou. E marombeiro faz isso e vai fazer os relatos anedóticos na internet, os relatos do que houve, e a pessoa fica aí concluindo, não, porque usou Deca, amolece o pau. Neto Gomes, vou iniciar Blasting Cruise. É válido usar Proviron? De um modo geral, eu acho que não, tá? Camarote Barber Pub, boa noite. Tiago Brito Fitas, sim, é verdade. Tiago Carolina, e o boné do sucesso? Rapaz, seu boné tá aqui, cara. Uma vez quase me prenderam na academia por usar aquele boné. Sacanagem. Bonezinho do mal. Ganhei do meu amigo Dr. Tiago Carolino. Bruno Souza, qual a chance, Dr. Romulo, de mandar um oi para Minas? Porra, cara, chance 100%. Um oi para Minas. Obrigado aí, cara, pela sinalização aqui na live, cara.
Fernando Azevedo 501. Nunca fui a Minas, tá? Minas aqui pra gente de Niterói. Tem um pessoal daqui que gosta muito de passar carnaval aí. Mas eu não conheço Minas, não. Nunca fui a Minas, não. Tem muita coisa histórica em Minas, né? Deve ser muito, muito interessante, sim. Fernando Azevedo 501. Injeção IM no glúteo com agulha de seringa. Se cair um pouco subcutâneo, sem problema, tá? Se você faz uma injeção, primeiro, né? Imagina o seguinte, imagina que isso aqui é a polpa aí do seu bumbum. Imagina que isso aqui é a agulha e você vai entrar com essa agulha lá e vamos dizer que aonde está a ponta da minha agulha está o tecido muscular. E aqui mais para cima a gente tem o tecido adiposo, tecido subcutâneo, tá? Então a gente tem aqui fora pele, embaixo tecido gorduroso, ou o famoso tecido subcutâneo, e mais abaixo, onde está essa pontinha aqui, a gente tem o tecido muscular. Quando você faz uma injeção intramuscular, você quer depositar líquido saindo por essa pontinha no tecido muscular. Então, se você atingir o tecido muscular, você não vai ter atingido o tecido adiposo, a menos que essa aplicação sua fosse mais superficial e você com o líquido você está atingindo o tecido adiposo, tá? Então, mas se, vamos supor, a menos que você fez a aplicação e no meio do caminho você está retirando a agulha e ainda por cima empurrando o êmbolo, pode acontecer de cair um pouco do líquido no tecido subcutâneo. Mas se for esteroide esterificado, não tem problema nenhum, tá? Romulo fala um pouco sobre glifagem para quem não tem problemas de diabetes. Cara, eu sou contra, tá? Várias pessoas perguntam isso direto. Eu sou contra, eu não acho que deva ser usada essas medicações para quem não tem diabetes ou resistência insulínica, né? Glifagem é o metformina, no SUS conhecido como metamorfina. Metamorfina. Estou tomando metamorfina, doutor. Tá? Então, é a minha opinião, cara, é uma droga que tem a sua valia para o diabetes. Algumas pessoas colocaram isso aí como uma droga associada à longevidade, porque pela via onde ela atua, mas eu não acredito nisso, tá? Isso é uma opinião minha, não sou grande estudioso dessas substâncias, mas eu coloco sim essa droga em pacientes que têm uma insulina de jejum muito alta, em pacientes que têm diabetes, tipo 2, mas de um modo geral, quando eu vejo que o paciente precisa de insulina mesmo, eu prescrevo insulina e não prescrevo metformina não, tá bom? A minha opinião, tem que dosar vitamina B12, tá? Um negócio que ninguém fala, se você vai usar isso aí, né? Nada é irreversível, você pode usar e, tô adorando, ou usar e falar, essa porra não serviu de nada, né? Mas dose a sua vitamina B12, provavelmente ela vai baixar, tá bom? E vai soltar uns punzinhos também, uns peidinhos. Mas se você já soltava, não vai nem fazer diferença. Edu Ramos Ua, valeu pelo posicionamento. Thiago Brito Fritas, benefício do glifage, falei aqui. O que representa a sua liberdade em tempos de pandemia? Muito boa pergunta, Nailton Abdias. Pois é, meu amigo, em tempos de pandemia, né? A gente está tendo uma contaminação mundial, todo mundo está vendo isso, ok? Mas a minha liberdade é muito importante, sim, tá? A minha liberdade é muito importante. E é lógico, existe a liberdade de qualquer um é importante, né? Eu defendo a minha liberdade tanto quanto eu defendo a sua liberdade, né? E o fato é, uma coisa é, você sai na rua, você tosse, contamina 3 pessoas, essas 3 pessoas vão obrigatoriamente morrer. Entendeu? Porque você, sei lá, soltou ácido, você está cuspindo ácido, você cuspiu ácido na pessoa, você mata ela. Aí beleza, você fica enjaulado. Agora, por que acreditaram que você pode contrair uma doença e essa doença comete seu trato respiratório? Esse trato respiratório ficando ruim, você pode precisar de uma hospitalização, uma intubação, um CTI e morrer. Porra, aí você vai dizer que a minha liberdade tem que ficar fechada, né? Então eu sou contra isso, eu sou contra. A única certeza da vida é que nós vamos morrer, tá certo? Imagina o seguinte, tá? Vamos imaginar o seguinte, só uma coisa bem bizarra, tá? Imagina que a gente tem aqui um camarada com um câncer terminal. E sei lá, vamos botar aí que a expectativa de vida dele aí é de 3 meses. Olha esse cara,
3 meses de vida. Ou sei lá, pior, 1 mês. O cara vai passar 1 mês de vida dele assistindo todo mundo confinado dentro de casa. Né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Cara, a nossa liberdade, ela não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. A gente tem que ter a liberdade de fazer o que a gente quer, né? De andar, de ir e vir, de ir e vir. Eu sou uma pessoa de cabeça liberal. Eu acho que qualquer pessoa pode ser senhor do seu destino, escolher. Eu quero botar café na veia, eu vou botar café na veia. Eu quero botar cocaína na veia. Eu quero fazer isso. Ok, isso é uma escolha sua. As consequências também vão ser suas, né? A vida é sua, né? O que você não pode é quebrar as leis, né? Ah, estou cheirando cocaína e estou agredindo todo mundo, metendo a porrada. Aí você tem que ir para o xadrez, filho. Aí você é selvagem, você não serve para viver em sociedade, tem que viver enjaulado. Ok, agora eu uso meu café, meu cafezão, fico doidão, minha cocaína, e fico na minha casa, na minha, não interfiro na paz de ninguém, o problema é meu. Tá, tô arrebentando fígado, coração, o problema é meu, o órgão é meu. O problema é que nós moramos num país onde quem paga essa conta é você, contribuinte, que paga um SUS. E a saúde aqui, a nossa cultura é o quê? Que o Estado tem que dar a saúde pra gente. E aí você tem aí pessoas usando crack, que eu já cansei de ver isso aí na emergência. Aí fica essa porra buzinando aí que tem que todo mundo ficar em casa o dia inteiro. Enfim. E aí o cara usa crack, tem a liberdade dele cheirar, de fumar, sei lá o que nego faz com crack. Fica possuído pelo demônio. Assalta, estupra, faz o diabo a 4. Aí fica totalmente fudido, vai para uma emergência, recebe soro lá, levanta o zumbi e o zumbi volta para a rua para tocar o terror, né? Então é complicado a gente também defender essa liberdade de colocar no corpo aquilo que a gente quer, né? Porque tem essa questão, né? Você acaba sobrecarregando um sistema que já é falido, né? Um sistema sobrecarregado que é o SUS. E você vai pagar essa conta no final das contas, né? Então, muito complexa e inteligente sua pergunta, Nailton, né? O que representa a sua liberdade em tempos de pandemia, né? Então, ela, assim como eu, sei que tem muitas pessoas aí que estão muito chateadas, desenvolvendo depressão, com uma perspectiva muito ruim. Cada dia que acorda, liga a televisão e vê aí essas perspectivas muito ruins, né? De números crescentes e de você tendo que estar aí com seus negócios fechados, né, não podendo ir e vir, sentar na esquina com a sua esposa, tomar um café, ir no shopping com seu filho, né, ir para sua academia de musculação, enfim. J. Pinóquio, boa noite, Dr. Rômulo. O que você pensa sobre o uso de crisina intraciclo? Eu não sou fã de fitoterápicos, tá? Honestamente, eu nem conheço essa substância. O que eu sei o intento que eu sei que ela tem é de baixar nível de estradiol, e eu sou um cara que sou contrário a baixar níveis de estradiol, tá? Dr. Erasmo José, por quanto tempo posso fazer o uso de tamoxifeno para combater ginecomastia? Na minha opinião, pelo menor tempo possível, mas se for necessário usar o tempo todo, use o tempo todo, porque o objetivo dela é você o quê? Bloquear o receptor estrogênico, desse receptor se ligar ao estradiol e você ter o estímulo na glândula mamária, tá? Então, o menor tempo possível, né? Mas se for necessário usar o tempo todo, é melhor do que fazer uma cirurgia de ginecomastia. Ou se você tiver decidido que a sua glândula está consolidada, ela apareceu e você não quer, e você quer retirar essa glândula, ok, se submeta a uma cirurgia, procure um bom cirurgião e se submeta a uma cirurgia. Camarote Barber Pub, Enantato, Trembo e Masteron. 2 meses agora a sua aplicação de Enantato começou queda de cabelo. Então, meus amigos, queda de cabelo, eu falo sobre isso, né? Eu até terminei agora um vídeo sobre queda de cabelo, né? São 3 vídeos onde eu falo como usar inibidores da 5-alfa-redutase, finasterida, dutasterida. Eu anunciei isso no meu último vídeo no YouTube. E fiz um vídeo agora, usando esse quadrinho aqui, explicando como usar o inibidor da 5-alfa-redutase, sem você ter prejuízo na sua libido, na sua ereção, no seu humor, né?
na sua ejaculação, como usar inibidor da 5-alfa-redutase, que em alguns casos é necessário. Você não vai usar inibidor de 5-alfa-redutase no paciente que tem baixos níveis de DHT. Né? Então eu explico paciente tipo A, paciente tipo B, paciente tipo C, paciente tipo D. Né? Esses tipos de pacientes eu explico dizendo: paciente tipo A é o paciente usuário de esteroides que usa testosterona e tem níveis altos de DHT. Esse paciente vale a pena usar o inibidor da 5-alfa-redutase? Sim. O paciente natural que naturalmente tem níveis elevados de DHT, ele vale a pena usar o inibidor da 5-alfa-redutase? Vale. Então eu digo: o paciente tipo C, que é o paciente usuário de Deca Only, Boldenona Only, que não usa testosterona, logo ele é um paciente que tem baixos níveis de DHT, ele precisa usar inibidor de 5-alfa-redutase? Não. E o paciente tipo D, que é o paciente natural, que não usa nada e que também tem baixos níveis de DHT. Ele faz exames laboratoriais e o DHT dele está lá no terço inferior ou no máximo no terço médio. Esse camarada vai ter grandes benefícios usando o inibidor da 5-alfa-redutase? Não, então não tem por que usar. Então eu explico exatamente o que usar no paciente A, o que usar no paciente B, o que usar no paciente C, o que usar no paciente D. Tá certo? O que usar, o que eu faria, né? E eu sou o paciente tipo A, paciente usuário de testosterona, usuário de esteroides, que frequentemente tem níveis elevados de DHT. No meu caso, como eu faço o uso, né? Fiz não, porque é um tratamento. Se você tem queda de cabelo, você tem que tratar de forma contínua. Então, tem que tratar contínuo. Não pense você que, usei por um período, parei de usar, estou curado. Não, você não está curado. Não está curado. Você tem que tratar de forma contínua seu problema de queda de cabelo. Ou então você assume, foda-se, vou ter queda de cabelo mesmo, não quero tratar e está tudo certo, né? Não ter cabelo não é o fim do mundo, né? Cabelo é um gramado que cresce aí no topo da cabeça, né? Enfim, para algumas pessoas isso é bem, né, dramático. Para outras pessoas não faz diferença. Tem pessoas até que ficam mais bonitas, né? Enfim. E eu confesso aqui sobre queda de cabelo, né? O pessoal é um público diferente, não é muito marombeiro, né? Que começou a me seguir sobre isso. Né? Eu era um camarada bem calvo, né? Tava bem calvo e melhorei minha queda de cabelo. E eu vou explicar exatamente tudo isso que eu fiz, né? Estou compartilhando o meu conhecimento, não estou dizendo o que é para ser feito. Que alguém deva fazer o que eu fiz, mas eu fui estudar sobre isso. Eu sempre fui um cara que, pra mim, cabelo, nunca me importei com cabelo. Cabelo era só um troço que crescia, que tinha que cortar para não ficar um troço bizarro. Mas de uns tempos para cá eu comecei a me incomodar e eu fui buscar estudar sobre isso. Busquei alguns colegas também e, enfim, cheguei no que eu cheguei, tá certo? Correlação de texto-estradiol ideal. Meus amigos, isso não existe. Tá? As pessoas falam, não, porque você tem que... Cara, eu nunca olho relação de testosterona e estradiol. Por exemplo, a testosterona do cara tem que estar 5 vezes maior que o estradiol. Não entra nessa. Tá? O que existe é uma avaliação clínica, ou seja, perguntinha do médico. Como é que você está, meu amigo? Está se sentindo bem? Está treinando bem? Está sem dores articulares? Está recuperando bem? Tô. Tá tendo ereções matinais? Tô. Libido tá boa? Tá. Seu humor? Meu humor tá ótimo. Minha esposa fala que eu sou um cara melhor de lidar. Eu tô lidando melhor com os meus problemas. Eu tô mais proativo. Eu tô mais tolerante com os problemas. E você analisar o exame laboratorial desse cara, né? Nessas videoaulas, eu vou desmistificar também como que você analisa um exame laboratorial. Por que você perde um hemograma? Por que você pede uma proteína C reativa? Por que você pede um fibrinogênio? Por que você pede uma homocisteína? Então, não pense só em analisar exames, né, como está na referência, entendeu? Porque a referência, às vezes, você está na referência, às vezes, não quer dizer que você está bem, tá? Principalmente em relação a hormônios. Certos parâmetros a gente tem que estar refém da referência laboratorial, por exemplo, nível de triglicerídeos.
não dá para a gente falar, seu triglicerídeo deu 300, mas está tudo certo. Não está tudo certo. Seu triglicerídeo tem que estar na referência, até 100, até 150, dependendo do caso. Se você é atleta, tem que estar até 100, né? Se você é uma pessoa normal, até 150. Né? Proteína C reativa, enfim. Né? E outra, exames laboratoriais é uma parte das coisas. Existem outros exames que são interessantes em fazer em alguns pacientes, né? Como score coronariano de cálcio. Né? Ninguém nunca fala nesse exame. Angiotomografia coronariana é um exame que a gente vai ver o grau de calcificação na parede das artérias coronárias do indivíduo. Então, o camarada tem um grau de calcificação elevado nessas coronárias, esse camarada está tendo lesão endotelial. É um indício bem ruim. Agora, o camarada faz o exame desse, mostra lá score coronariano de cálcio zerado. Meu amigo, esse camarada vai enterrar muita gente. Ele não tem calcificação na parede dos vasos. Então, não é só exame laboratorial. O exame laboratorial é importante, sem dúvida, mas às vezes você pode precisar lançar mão de outros exames que muitos médicos não fazem a menor ideia, né? Não pedem, né? Você tem uma ideia, tem paciente meu que eu peço esse tipo de exame que o plano lá, ele fica até, quer negar o exame para o paciente porque não sabe. Cara, isso é uma tomografia com menos radiação do que uma tomografia de tórax. Por que o cara está negando, né? Enfim, porque muitos médicos não pedem. Rafael Gomes, toda vez que faço a aplicação umbilical, subcutânea, depois fica um carocinho. Como diminuir isto? Testosterona, deposteron. Então, você tem que sempre salpicar os pontos que você vai aplicar. Né? Se você aplica periumbilical, tem que passar a aplicar no flanco, no glúteo, na região baixa de grande dorsal, né? Sendo bem orientado como fazer isso. E assim, se você provavelmente tem um percentual de gordura muito baixo, como o meu percentual de gordura hoje nem está tão baixo, mas já é um percentual de gordura baixo para fazer a aplicação periumbilical, não faça, porque você tem muito pouca gordura, certamente você está pegando um pouquinho do tecido muscular, do reto abdominal, e isso vai ser desconfortável. Então é simples, estou aplicando ali, está desconfortável? Não aplique mais. Essa pergunta foi curiosa. Churras 24 horas. O que você evita comer em um churrasco ou não tem disso? Cara, olha, para não mentir para você, eu não, quando eu como besteira, eu como feliz, né? Não acredito que churrasco seja besteira, né? De certa forma a gente tem uma alta quantidade de proteína. Eu sou um grande defensor de dietas ricas em proteínas para praticamente todo mundo, né? A minha dieta é normalmente rica em proteína, sim, né? A gente tem gorduras também num churrasco, por exemplo. Mas eu acho que, respondendo sua pergunta aí, talvez aqueles pãezinhos, né? O resto, linguiça, salsicha. Coração eu não sou muito fã, mas como também. Alcatra, maminha, qualquer negócio, porco, cordeiro, qualquer negócio eu como tranquilamente. Bruno Andrade, Dr. DHT 600, texto 275, dutasterida 05, todo dia, correto? Por este DHT, acho que não. Alopécia genética e sim ansiedade, né? Olha, meu amigo, eu não tenho de cabeça o range, a faixa de referência do DHT, mas eu esperaria um nível mais baixo de DHT com dutasterida, né? Se é uma dutasterida de farmácia de manipulação, eu mudaria para uma farmácia normal, tá? Dutasterida ele tem que diminuir aproximadamente 90, 95% do seu DHT. Então você tem que estar com o DHT quase zerado, tá? Não que eu defenda isso, tá? A forma que eu uso dutasterida é totalmente diferente, mas a gente não esperaria isso, né? Pelo que você está me falando aqui, sua texto é 275, está baixa, e o DHT 600. Né? Normalmente é o contrário que acontece. Quando você usa o inibidor da 5-alfa-redutase, você tem um aumento da testosterona e tem que ter um nível baixo de DHT. Mas e aí, melhorou sua queda de cabelo? Não melhorou? Né? Então, não é a forma que eu usaria. Tá? Bruno Andrade, agradeço. Que live boa. Pô, obrigado, cara.
Jason. Hipogonadismo primário tem cura? Então a gente tem que entender o que é hipogonadismo primário. Existe hipogonadismo primário e existe hipogonadismo secundário. Quando a gente fala primário, quer dizer que a glândula falhou, a gônada falhou, o testículo falhou. Então o que a gente vai ver frequentemente num hipogonadismo primário? A testosterona do camarada. Hipogonadismo a gente sempre vai ver o quê? Uma testosterona alta ou baixa? Uma testosterona baixa. E como que vai estar as gonadotrofinas, o FSH e o LH? Eles vão estar elevados. Por quê? O seu eixo, hipófise e hipotálamo, ele está ok. Quem está fudido é o seu testículo. Então eles detectam um nível baixo de testosterona na corrente sanguínea e eles falam que, vamos mandar a glândula trabalhar. Então FSH e LH aumentam e mandam o seu testículo, trabalha, filha da puta, trabalha. E ele está morto, ele está falido. Ele tem, como você falou, hipogonadismo primário, a testosterona dele está baixa. Então esse é o cenário do hipogonadismo primário. E isso pode acontecer por diversos problemas, uma lesão testicular, um trauma, o paciente pode ter tido uma cachumba, a gente sabe que cachumba afeta a fertilidade do homem. Esse paciente ele pode ter tido uma uretrite. Uretrite, o que é? Uretra é o buraquinho do xixi do pênis. E it é uma inflamação. Então a gente sabe, né, homens que têm relação sexual sem preservativo, né, imagina, você vai colocar seu pênis dentro de uma vagina cheia de gonorreia, cheia de clamídia, e tá lá naquela coisa maravilhosa para frente e para trás, a bactériazinha que está lá no canal vaginal entra por dentro da sua uretra, entrou por dentro da sua uretra, ela pode ganhar a sua bexiga e causar aquela sensação de irritação para urinar, e ela pode ganhar o que? O seu testículo, a sua próstata, e essa bactéria lá vai destruir os seus órgãos, né? Na verdade, a bactéria está lá, seu organismo detecta que a bactéria está lá, produz as células de defesa, que são os leucócitos, linfócitos, e os leucócitos e linfócitos são que nem a PM do Rio de Janeiro, eles chegam metralhando a porra toda. E aí mata tanto a bactéria, o gonococo, a clamídia, quanto os tecidos ali adjacentes. Então você pode ter uma destruição testicular por conta disso. Por isso que a gente sempre que vê leucócitos num espermograma, isso é para se estranhar. Pode ser uma reação autoimune da pessoa, uma autodestruição da pessoa, ou pode ser que tinha um agente agressor ali e o seu organismo está tentando te defender. Então, hipogonadismo primário pode ter cura? Pode não ter cura, mas pode ter tratamento, né? Então, normalmente, se você tem uma destruição testicular, né, esse tecido está destruído, você não vai ter uma cura, né? Pelo menos até hoje, né, o que a gente não tem aí de célula-tronco, né, para regenerar um novo órgão, provavelmente não, né, mas tem tratamento, né? E agora tem que avaliar se esse hipogonadismo também está afetando a fertilidade do indivíduo, né? Então é mais ou menos isso. Fernando Azevedo, IM no glúteo com agulha de insulina, se cair no subcutâneo tem problema? Se você vai fazer, meu amigo, uma injeção com agulha de insulina no glúteo, saiba, você não vai alcançar o tecido intramuscular, tá bom? Que representa a sua liberdade, já respondi. Subcutâneo no terço superior da coxa não forma caroço. É isso aí, né? Na verdade, no terço superior da coxa, né, você vai atingir o tecido muscular de modo superficial, tá? Então, existe uma nova forma que eu faço nos meus pacientes, quem é meu paciente sabe disso, que é uma aplicação com agulha e seringa de insulina. Outro dia até mostrei uma lixeirinha que eu separo para jogar as agulhas de insulina que eu venho usando. Eu não divulguei isso ainda, não fiz vídeo sobre isso, mas é o que a gente chama de aplicação intramuscular superficial. Então, nesse local aí, meu amigo, terço superior da coxa, você vai estar fazendo uma aplicação intramuscular superficial, tá? Nailton, Rafael Tavares, Fernando Mendes, Tanaya. Dr. Romo fala sobre a síndrome do ovário policístico de anabolizante.
Então vamos lá, né? Muito medo, né, se existe aí em relação a mulheres que têm síndrome do ovário policístico com o uso de anabolizantes. Em primeiro lugar, a gente sabe que mulheres que têm síndrome de ovário policístico frequentemente têm níveis elevados de androgênios, ok? Beleza. Essa mulher frequentemente tem resistência insulínica e tem ciclos menstruais erráticos e cistos nos seus ovários. Ok, níveis elevados de androgênio, ciclos menstruais irregulares e resistência insulínica. Agora, não quer dizer que níveis de androgênios elevados, não quer dizer que você dar androgênios para essa mulher, você vai gerar uma síndrome de ovário policístico. As pessoas confundem isso. Uma coisa é você ter a síndrome de ovário policístico e nela você constatar essas características. Outra coisa é, ok, a mulher não tem nada e eu estou dando androgênio. Eu vou gerar uma síndrome de ovário policístico? Não. Tá? Quem está falando isso não entende, não sabe, tá bom? Lista top de 5 esteroides anabolizantes do Rômulo. Olha, cara, vocês são foda, tem que respeitar as perguntas de vocês. Bom, testosterona é o esteroide, né, mais conhecido, mais bem estudado, mais bem documentado que a gente tem na história, né, desde 1930. Então, testosterona sem dúvida. Eu sou grande fã, embora me lesionei aí usando Deca sozinha, mas foi por conta de baixíssimos níveis de estradiol e tempo de treino, né? Não adianta você querer dizer também que tendão, que articulação não paga uma conta uma hora, né? Você treina, você faz musculação há 20 anos, é lógico que você vai pagar uma conta enfim. Então, testosterona, nandrolona, boldenona são drogas que eu gosto bastante, essas 3 drogas, frequentemente eu estou usando uma delas ou a combinação entre elas, tá? Testosterona, boldenona e nandrolona. Trembolona é uma droga poderosíssima, as 2 vezes que eu usei eu tive efeitos fantásticos, mas é uma droga tóxica. Não sou grande fã de derivados DHT, como drostanolona, metenolona, né? Os derivados DHT que eu mais gosto, na verdade, né, são estanozolol e oximetolona, que é o hemogenin. Então, falar 5 esteroides aí que eu gosto. Os 3 primeiros, sem dúvida, testosterona, nandrolona e boldenona, são esteroides que eu prescrevo muito e que eu uso, tá? Se eu uso para mim, eu acho que é válido. Eu também acho que tem a sua segurança de ser utilizado, mesmo o boldenona, né, um esteroide que, embora seja um esteroide veterinário, ele é um esteroide que tem muita segurança, muita aplicabilidade, sim. E dos outros derivados de DHT aí, o hemogenin e o estanozolol, mas com muito maior critério, porque são drogas que, na minha opinião, não são tão seguras para serem usados continuamente, mas talvez esses aí que eu falei, tá? Naldo Beard, o cara que me mandou botar a camisa aí. Uso uma ampola de dura por semana e 3 mg de anastrozol por semana, tenho sentido dificuldade de manter a ereção durante o ato. Tiro anastrozol? Aí, cara, aí você me complica, porque aí vão printar essa live. O cara está orientando. O que eu posso te dizer, meu amigo, né? Primeiro, conversa com o seu médico, com quem passou isso aí para você, mas de um modo geral eu não prescrevo, ou melhor, de um modo geral não, eu não tenho nenhum paciente que eu prescreva anastrozol. Para não mentir para você, eu tenho um paciente que é um paciente totalmente fora da curva, que ele usa exemestano e eu tô louco para tirar isso aí dele, né, com muito critério, porque ele é um paciente totalmente fora da curva, ele já usava anastrozol, teve efeito rebote, é um paciente que tem muita dificuldade, que tem muitos níveis elevados de estradiol, mas eu não uso anastrozol em paciente nenhum, tá? Então, pode ser a solução para o seu problema, conversa com o seu médico, em mim ou em paciente nenhum meu eu prescreveria isso. Mas eu vou ter peitinho? Tamoxifeno é uma alternativa muito mais segura e que não vai afetar a sua ereção. Você tem que conversar aí com quem está te passando isso, tá, meu amigo? Vale a pena manipular tamoxifeno? Não. Não, porque você acha na farmácia barato, seguro, eficaz, numa indústria. Eu sempre prefiro farmácia normal. Sempre. Coisas que eu mando fazer numa farmácia de manipulação. Vitamina K2. Se alguém souber de alguma vitamina K2 numa farmácia normal, me avise que eu passo a usar. Vitamina B12, metilcobalamina, metilfolato. A gente acha em farmácia normal?
Que eu saiba, não. Se achasse, eu passaria. Então é farmácia de manipulação. Ou seja, tudo aquilo que eu não acho na farmácia normal, eu mando fazer na farmácia de manipulação. Mas de um modo geral, eu sempre prefiro farmácia normal, tá? Mas assim, não é 100% de segurança, tá? Tem farmácia normal aí, a gente vira e mexe, vê matérias aí na televisão de substâncias adulteradas, né? Então, vai usar uma substância, é bom que esteja monitorando o que você está usando, né? Se você está tendo o benefício que você precisa. Lúcio Alves Santana, TRT 4 meses on, 2 meses off, médico da cidade recomenda desta forma, diz ele que após 4 meses tem que descansar os receptores. O que você acha? Sou totalmente contra isso, tá? Já peguei muito paciente vindo de médicos que tratavam dessa forma, e o cara falava exatamente assim, eu procurei, finalmente achei médico que me prescrevia, só que o cara só me prescrevia na forma de ciclos. Faz um ciclo, Na minha opinião, quem faz isso pensa que você está fazendo um negócio tóxico para o corpo e depois tem que parar para desintoxicar. Eu acredito que essas pessoas estejam fazendo isso, não posso responder por elas, mas terapia de reposição com testosterona é saúde, é sinônimo de saúde. Eu tenho paciente coronariopata, diabético, idosa, tá? Mulher menopausada que usa ou testosterona ou outros esteroides por questão de saúde. Tá? Então não são drogas que precisam ser cicladas, você não vai ter tolerância, não existe isso, dessensibilização do receptor androgênico, não existe isso, existe dessensibilização testicular, eu fiz um vídeo sobre isso, quanto ao uso de HCG, mas é lógico, você pode estar usando testosterona e estar sem libido, isso tem que ser avaliado, tem que ser, né, o que está causando isso, é um estradiol que está baixo, é uma testosterona que está em níveis inapropriados, é um DHT que está baixo. Então você tem que avaliar isso, ou é uma questão emocional, né? Enfim. Mas não tem que fazer isso, tá? Essa é a minha opinião, sou contrário a isso, tá bom? João Nery Nutri, vale a pena manipular tamoxifeno? Não. Jason Bonfim tá rindo. Edu Ramos tá rindo. Fernando Azevedo, texto subcutâneo, vai na corrente igual. Meu amigo, todo o tecido que você injeta, ele é uma forma de depósito, né? Por isso que o nome deposteron, depósito de testosterona. Né? Você está depositando aquele líquido ali e ele vai sofrer ação de enzimas esterases que vão liberar o éster da molécula testosterona, e essa molécula vai ser lançada para os tecidos, para os demais tecidos no seu sangue. Ela vai estar ligada, vai estar livre, ou vai estar ligada à albumina, que é uma proteína plasmática importante, ou vai estar ligada ao SHBG e vai circular e atingir todos os seus tecidos, tá? Edu Ramos, a quarentena matou todos nós. Rafael Tavares, Durateston aumenta a pressão arterial? Não. Durateston não aumenta a pressão arterial, mas uma pessoa usando testosterona pode desenvolver hipertensão? Pode. Assim como uma pessoa não usando testosterona pode desenvolver hipertensão arterial, né? Normalmente, testosterona em bons níveis, ela vai ter um efeito vasodilatador. Então, eu já tirei medicação antihipertensiva de paciente considerado hipertenso, tá? Usando testosterona. Mas isso você tem que monitorar, tem que avaliar a pressão sanguínea do paciente, né? Nos pacientes que eu atendo online, o que fica mais a desejar é uma avaliação da pressão arterial, né? Que eu não tenho como avaliar via Skype, né? Eu vou pedir para o paciente aferir, vou orientar ele da forma correta que deve ser aferida, se ele não sabe, e ele vai dizer para mim, e quando tem dúvida a gente faz um mapa 24 horas, tá? Em relação ao testradiol já falei, senhor Witzel quer prender quem estiver fora aí no Rio. Pois é, esse camarada aí é na minha opinião, um palhaço carequinha, obeso. Sou totalmente decepcionado com esse cara, mas não vou ficar falando de política aqui não. Mas para mim esse cara é um ridículo, comemorou morte lá do bandido que o sniper atingiu, que troço ridículo, parecia uma bola correndo com aquele barrigão lá e aquela careca, quase que tropeçou nele mesmo, nojento, ridículo, sem postura, tá atacando aí quem elegeu ele, enfim, não vou ficar falando de política, né, mas palhaço carequinha obeso, raiva desse cara. João Nery Nunes, sinto coceira no corpo quando começo a correr. Depende, né, cara? Existe o que a gente chama de
degranulação de mastócitos. Mastócitos são células que liberam estamina, e você pode ter essa degranulação de mastócitos quando se exercita. Às vezes as pessoas têm isso bem nas juntas, nas articulações, que é uma espécie de reação alérgica. Pode ser que você esteja usando alguma substância pré-treino que esteja favorecendo isso, né, essa degranulação de mastócitos. Se você tiver curiosidade, você bota na procura aí na sua internet. Degranulação de mastócitos com atividade física certamente tem relação, sim, tá? Isolamento vertical daria para aplicar hoje no Brasil? Então, olha, você até me desculpa. Se você está falando do vertical, eu acredito que você está falando do isolamento dos idosos, né? Das pessoas de risco. Eu acho que daria, né? O isolamento horizontal, né? Se é o que eu estou falando da forma correta, que é o isolamento para todas as pessoas. Isso é surreal, cara. É surreal, é querer parar o mundo. Você imagina, cara, eu tenho visto vídeo de pessoas desesperadas, chorando, querendo trabalhar. Isso, cara, às vezes eu durmo e eu acordo, eu penso que eu estou num pesadelo, cara. Então, é surreal demais você proibir as pessoas de trabalharem, né? Então, eu abro aqui meu freezer, tem carne, tem o diabo A4 aqui dentro. Agora, imagina um cara que tem um filho pequeno e não tem isso, cara. Ele está lá com o filhinho dele e o leite dele está acabando e ele não tem dinheiro para comprar. Então, as pessoas não estão pensando nessa gente. Eu já fui um camarada pobre, onde eu nunca tive falta de comida nenhuma na minha casa, mas eu já comi muito arroz e feijão, por exemplo, entendeu? Eu já comi muito arroz e feijão, me faltava carne. E isso é muito ruim. Você imagina isso para uma família de pessoas humildes, de pessoas que o cara tem lá o filhinho dele, que ele quer tudo de bom e do melhor, e o camarada não pode sair para trabalhar. O que esse cara vai fazer? Ele começa a enlouquecer, vai querer roubar, vai querer surtar, né? Os instintos mais primitivos do ser humano são fome e sede. Deixe o ser humano passar fome e sede que você vai ver bichos selvagens. Então isso é loucura. Me perdoem quem não concorda comigo, não sou dono da verdade, mas eu prefiro correr o risco de morrer por uma doença viral dessas, de ter a minha população ceifada por uma doença viral, do que ter uma boa parte de pessoas aí enlouquecendo, surtando, vendo seus filhos e sua família aí passar fome, tá? Neves Elton, sou seu fã, sou mais seu fã. Relação de testosterona com hipertensão, de novo, né, uma testosterona como o próprio Durateston. Tem que monitorar. Se você entrou numa terapia de reposição com testosterona, né? Por exemplo, existem colegas médicos que nem quando vão até mim querendo aprender alguma coisa, eu nem pedi hemograma, porque hemograma não faz parte de hormônio. Mas, meu amigo, hemograma, o seu hemograma é afetado pelos hormônios, então é importante você pedir um hemograma. Então, a testosterona, ela normalmente não afeta, ou quando afeta, como eu falei, ela é vasodilatadora. Mas pode afetar, você pode ter um cara, ou até pode não afetar, mas o cara está desenvolvendo hipertensão. E aí você vai fazer o quê? Não, eu não vejo essa parte. Vai para o cardiologista, né? Então a gente tem que avaliar, ver a pressão sanguínea do camarada. O que eu posso dizer é que normalmente isso não ocorre, mas isso pode ocorrer. Pela fisiologia da coisa, né? A testosterona, a terapia com testosterona, ela é vasodilatadora. Mas pode acontecer uma hipertensão, sim, tá? Então tem que avaliar, tem que controlar. João Rafael, doutor, não tive resultados com aplicação subcutânea de espionato, somente muscular. Pode socorrer ou ter cometido algum erro? Olha, funcionar funciona. Você pode não ter feito na dose que você precisava. Normalmente a aplicação subcutânea ela vai te dar níveis menos elevados de estradiol e de DHT. De repente você é um camarada que nem eu, que precisa de níveis mais elevados de estradiol, né? Na verdade não é que eu precise, é que os meus níveis são malditamente muito baixos, né? Como eu falei aqui no início da live, eu usando uma ampola de Durateston semanal, 250, mais 250 de boldenona, tá? Por 12 semanas, meu estradiol estava 27, eu estava na merda. Meus amigos, 20 segundos para encerrar a live, eu acho que eu respondi bastante coisa aqui. Obrigado a todos vocês que ficaram aqui. Sempre que eu puder, eu vou estar fazendo lives aí, trazendo pessoas interessantes, né? Vocês sempre me dão sugestão.
Só posso agradecer a todos vocês. Um abraço a todos, uma boa noite, um bom início de semana a todos.